Então vamos com a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 13, vamos começar no primeiro versículo, a história de Abraão e Deus, que Deus fale conosco nesse momento, é isso que todos nós queremos, né? Vamos lá. Subiu, pois, Abrão, que depois o nome dele vai ser mudado para Abraão, ele subiu do Egito para a banda do sul, ele, a sua mulher, tudo que ele tinha, e com ele a Ló. E Abraão, muito rico em gado, prata e em ouro, e fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde os princípios estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E então Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderes habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar os dois junto. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolhesse, eu irei para a esquerda. E levantou os olhos, Ló, os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Até aqui, igreja. Aqui uma história onde mostra o perigo da gente viver de longe de princípios, de raízes, como foi dito no começo, de algo que o Senhor nos deu. Você deve ter percebido que no primeiro versículo você vê que Abrão e Ló, eles estão voltando de uma viagem da onde? Do Egito. Eles estão voltando agora do Egito, muito rico, cheio de ouro, cheio de prata, cheio de animais, gados, tudo que uma pessoa pode querer. Financeiramente os dois conseguiram, sabe, a independência financeira, sabe, o sonho de ter aquele salário, os dois tinham. Mas quando você consegue algo sem um altar, sem uma raiz, aquilo não vai subsistir, aquilo não vai permanecer, vai acabar fazendo mal para você, porque os dois saíram sem nada, e andavam juntos. Quando os dois ficaram ricos, os dois não conseguiram andar mais juntos. Olha só, a riqueza separando e a pobreza muitas vezes unindo. Parece até engraçado, como que pode duas pessoas milionárias não conseguir andar mais junto? Não dava mais, porque a riqueza sem altares, ela não faz bem. A riqueza sem os princípios do Senhor vai fazer mal. E tudo, você não pode apenas pensar em riquezas aqui. Tudo que você fizer fora daquele padrão que o Senhor nos pôs, vai fazer mal para você. Se você casar, a maioria somos casados aqui, e você não andar nos princípios do Senhor, esse casamento vai ficar de pé. Ele já fala assim, que uma casa que não é firmada na rocha, ela cai quando vem o vento, a chuva. E ainda ele diz e grande será a sua queda. Por quê? Pode ser uma casa, pode ter um fundamento que eu construí, pode ter o melhor tijolo, mas se não tiver fundada no princípio que o Senhor nos colocou, ela afunda. Pode ser meu emprego, pode ser. Então, aqui eu estou querendo dizer, aquele que está vivendo fora do princípio, o salmista, no primeiro Salmos, ele fala:
O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então ele fala, ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então as suas raízes, ela vai até a água e consegue pegar aquele nutrimento, aquela água, ela consegue se regar, ela consegue se manter e dar o seu fruto na estação própria. E quando ela não está no princípio, quando ela não está plantada junto ao rio, ela fala que é como um moinho que o vento leva e logo não se vê mais, porque não está no princípio do Senhor. Por isso ele fala, então, antes no princípio, ele fala, não andar no conselho dos ímpios, não estar na roda dos escarnecedores, e ter o seu prazer na lei do Senhor, e na lei se meditar de dia e de noite. Assim você vai ter as águas. Eu falei semana passada, eu volto a repetir, tinha uma parábola que Jesus contou, uma árvore, uma figueira, e em volta um monte de videira, e a figueira não dava fruto, e ela podia, a figueira, falar, eu não dou fruto, porque o ambiente aqui é propício a dar uva e não dar figo. Porque já percebeu que tudo que dá errado, a gente tende a achar uma desculpa, por mais que a culpa é minha, mas a culpa é minha porque alguma coisa, eu briguei, é verdade, eu errei, mas eu fiquei bravo porque alguém me provocou, eu não fiz, por que eu não fiz? Porque eu fui atrasado, porque a tendência nossa é dar uma desculpa, é falar, não, realmente, eu errei mais, eu errei e a gente foge dos princípios, e o Julien, ele iniciou a reunião falando, que às vezes eu tenho que tomar atitude, eu preciso ir, eu preciso pedir o perdão, eu preciso tomar a iniciativa, mesmo até ele se tornou, que a culpa não seja toda minha, mas eu preciso tomar essa atitude, para voltar aos princípios do Senhor. Então aquela árvore, figueira que não dava fruto, ela podia olhar tudo, mas se ela não fosse curada na raiz, no princípio, ela ia continuar sem fruto. Vem o dono ali, daquele jardim, daquele lugar, daquela plantação, das vinhas e da figueira, e olha e fala, vou cortar, e alguém fala, não corta, vamos expor as raízes dela, vamos pegar aquilo que está escondido na terra, vamos expor, vamos tratar, vamos curar na raiz, e aí curando a raiz, quem sabe ela volte a dar fruto. Porque muitas vezes a gente quer maquiar. Abraão e Ló, eles saíram ricos, saíram com uma boa aparência, saíram do Egito tudo certo, mas agora eles têm um grande problema. Qual era o grande problema? Não conseguem viver junto. Por que não conseguem viver junto? Porque eles foram influenciados pelo lugar que eles viviam. Antes, o que eles viviam? Abraão chegava no lugar, a primeira coisa que ele fez em Siquém, em Betel, era um altar. Agora Abraão, ele vai para o Egito, ele fica mais ou menos 6 a 8 anos, e você não vê ele criando nenhum altar ao Senhor. Como que ele pode? Ele no início da jornada cria um altar em Siquém, aí ele se levanta, se você ler o capítulo 12, ele se levanta, vai para Betel, e ele constrói um altar do Senhor, e fala assim, e Abraão ergueu um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Mas por que agora invocar ao Senhor se eu estou rico, entende? E princípios que começam a cair por baixo, só vai me trazendo a queda. E Ló é o pior, porque ele sempre vivia no altar de Abraão. Abraão erguia um altar para invocar o Senhor, Ló estava do lado. Mas o altar era de quem? Do Abraão, não do Ló. Por isso que quando Abraão sai de perto de Ló, quando Ló sai de perto de Abraão, melhor dizendo, você vê que ele vai para o pior lugar possível, porque ele olhava e falava, olha as campinas, olha ali o Jordão está regando, olha que maravilhoso Sodoma e Gomorra. Mas você vê que princípios da vida dele foram quebrados e ele não conseguiu mais voltar. Ele chega a entregar as próprias filhas, porque ele estava fora. Abraão queria filhos, e Ló não entregava suas filhas. Então você vê que princípios, quando é quebrado, quando eu não tenho o meu altar,
ele acaba me corrompendo. Por isso que a gente vê, como foi dito no início, como que pode a pessoa estar pregando, pode estar na frente, pode ser 30 anos de igreja, 40 anos de crente, sabe? E de repente cai, porque estava vivendo em altar que não era dela. Eu quando criança, sim, meu pai pegava eu, falava, não, você vai para a igreja, você não vai ficar em casa. Acho que os pais sabem que fase é essa. Não, você vai e ponto, acabou, e puxava minha orelha. Mas chegou em um momento da minha vida, que eu não podia mais viver no altar do meu pai. Eu não podia mais viver ali, eu falei, não, eu preciso ter o meu altar com Deus. Eu preciso ter o meu secreto, sabe, um lugar secreto. Eu preciso criar esse altar, eu preciso ter esse relacionamento com Deus. Eu preciso ter, porque muitas vezes a gente tem a dependência. Sabe a dependência? Eu estou com um problema, eu preciso levar a Deus esse problema, eu preciso que Deus, eu invocar ao Senhor, então eu vou em algum terceiro. Mas Jesus, quando Ele morreu na cruz, ressuscitou, quando o véu foi rasgado, Ele nos fez reis e sacerdotes. Então antigamente o povo tinha que ir ao sacerdote e falar, leva essa causa para Deus. Mas agora Ele nos fez reis e sacerdotes. Então eu pego a causa e eu falo assim, eu vou levar para Deus essa causa. Minha família está com problema, eu vou pegar essa causa e vou poder, porque Ele abriu um novo caminho que está aberto. Nós precisamos criar esses altares, porque se a gente não tiver esse altar, a gente não vai conseguir, a gente não vai subsistir, a gente vai cair. Isso é um perigo, a gente querer viver a nossa vida, querer conquistar, querer, sabe, ganhar dinheiro, querer fazer uma faculdade, querer fazer o que for, sem um altar, não vai dar certo. O princípio do Senhor tem que estar nas nossas raízes, e isso vai nos curar, porque a gente vai pegar da água viva, da fonte ilimitada, e isso vai nos alimentar e nos dar força para continuar. Essa é a diferença das árvores, ali de Salmos 1, de uma árvore frutífera e de um moinho que o vento espalha. É porque uma tem ao altar, uma está conectada no rio, a outra está sem altar. Mas se você pegar uma planta e não regar, ela não morre na hora. Eu lembro, uma vez a gente tinha uma plantinha lá ali no quintal, e a minha esposa, sabe aquela primeira semana que rega 2 vezes ao dia? Mas passa um mês, sabe que vai deixando? E, você já regou? Depois a gente rega. Mas já regamos ontem, sabe aquela? Adivinha o que aconteceu com todas as plantinhas? Coitado, não sobrou nada. E muitas vezes a gente tem isso. A gente não está ligado nessa fonte e não consegue se alimentar. Quando ele sai do Egito, voltando a Abraão e Ló, ele sai e Abraão ele tem a noção, eu preciso voltar, porque você vê que o primeiro, segundo e o terceiro versículo do capítulo 13, ele fala, voltando para onde ele tinha criado o altar, onde ele tinha. Eu não estou falando apenas de voltar numa localidade, não é isso, mas voltar a princípios. Abraão falou, não é o lugar, e sim o que ele estava fazendo. Quando ele voltou a praticar, Deus começou a mudar a vida dele. Porque não adiantava ele ser rico, não adiantava ele ter gados, não adiantava ele ter tudo o que tinha, que é muito bom. Fala a verdade, você ter o salário dos seus sonhos, você ter a casa dos seus sonhos, você morar no lugar que você quer, é muito bom, mas sem o altar, não aguenta, não dá, não subsistem. Precisamos fazer o caminho de volta. Precisamos fazer esse caminho de volta ao teu altar. O Senhor, Ele tem algo para nós. Abraão, quando ele estava no meio da crise, antes dele enriquecer, ele faz esse caminho para o Egito. E pode ver que várias pessoas desceram ao Egito. Mas se você ler em Isaías, ele vai falar, acho que é capítulo 30, ele fala, não desça ao Egito, não faça aliança com o Egito. E você vê que, quando vem a fome naquele lugar, o que Abraão faz?
vai ao Egito. Porque o que simboliza o Egito? O Egito, ele era rico. Ele tinha aquilo que necessitava. Então você olhava para o Egito e falava, tem comida, tem tudo. Você vê que depois Jacó, outra geração, quando a fome vem, para onde eles descem? Para o Egito. Estava ali era o lugar que tinha o suprimento. Você vê que quando Isaac passou pela necessidade e ele pensa em descer ao Egito, Deus fala, não desce no Egito. Você não vai descer, você vai ficar aqui, eu vou te suprir aqui, e poços aqui. Porque quando você está com o altar, o Senhor te abençoa no lugar que você está. Isso é maravilhoso. Não é o ambiente, não é o lugar. Muitas vezes a gente acha, esse lugar que eu trabalho é tão ruim. Não, é que só não tem o altar ali. Mas ali o Egito é tão bom. Não adianta, ali parece estar lindo, mas sem o altar não funciona. O Senhor quer que você crie esse altar e você comece a viver por Ele, nesse altar. Na sua casa você criar um altar. Isso é maravilhoso. Eu vi uma palavra, eu achei maravilhosa. Que nós fomos criados pelos 4 elementos. É o fogo, terra, ar e água. A terra, o homem foi criado do pó da terra. Nosso corpo é composto por 75% de água. E Deus soprou o ar, o próprio Espírito dentro de nós. Então 3, só faltou o fogo do altar. E quando uma pessoa está incompleta, ela não consegue viver. Então João vem e fala assim, tem um ali que tem os olhos como de fogo. E ele vem saltando sobre os montes. Entende? Então, por que muitas vezes a nossa vida está incompleta? Porque eu não estou tendo esse altar com fogo. E toda vez que alguém criou um altar ali, o Senhor respondeu com fogo. Elias, ele pega aquele altar. Depois dos profetas de Baal ter ali rodeado, ter ali clamado, ter ali derramado sangue, ele pega o altar, ele restaura o altar. Ele limpa o altar. Ele pega a água, o que era mais valioso. Imagine, 3 anos e meio sem chover, sem ter uma caixa d'água, o quanto não valia uma água. Ele pega aquilo que era mais valioso no país e joga no altar. Aí não tem jeito. Quando ele olha para cima e clama ao Senhor, que o Senhor derrama fogo sobre aquele altar. Quando você pega e levanta o seu altar e dá aquilo que é mais valioso, e eu não estou falando apenas de dinheiro, porque o que é mais valioso para nós hoje? O nosso tempo. Fala a verdade, quanto vale o nosso tempo? Quanto vale a nossa energia, a nossa saúde, a nossa disposição, como também a nossa vida financeira, tantas as coisas. Aquilo que era mais valioso, Ele colocou no altar. E aí o Senhor derramou fogo naquele altar. Não volte ao Egito, não vá para o Egito. Porque as pessoas têm a mania de, quando está com um problema, correr. Quando está com uma dificuldade, correr para aquilo que é mais fácil. Pode ver, é mais fácil, eu vou para aquele lugar que é mais fácil para resolver a minha dor. Eu vou porque é mais fácil. Eu quero resolver esse problema de forma rápida. Porque a nossa geração é isso. A gente quer as coisas rápidas. A gente pede um lanche. E se a pessoa falou que demora 35 minutos, se demora 36 minutos, a gente às vezes liga lá falando, está atrasado. Porque a gente quer essa rapidez, essa agilidade de VaptVupt, de o fast food, a geração rápida, de eu clicar no link e se não abrir rápido eu já fico nervoso. E no reino do Senhor não funciona assim. Elias apenas não chegou no altar e o fogo desceu. Ele chegou, pegou as pedras, começou a arrumar. Por isso que eu comecei falando da figueira, que foi curada pelas raízes. Então primeiro eu preciso arrumar esse altar, que muitas vezes fogo desceu lá no passado. Sabe aquela lembrança que nós temos da vigília? É muito boa. Mas por que na vigília lá de 1900 caía fogo e hoje não cai? Porque lá atrás eu ia no meu quarto, orava e eu chorava, agora eu não choro mais.
Se é o mesmo altar, o que está acontecendo? Porque o Senhor não vai derramar fogo no altar se esse altar não estiver arrumado. Não tem como o fogo descer no altar que está ali manipulado, que está contaminado pelo profeta de Baal. Os profetas de Baal ali contaminaram, derramaram sangue, fizeram suas oferendas, bagunçaram tudo. Mas hoje é dia de a gente fazer como Elias: antes do fogo eu vou arrumar aqui. O que está errado no meu altar eu vou arrumar aqui. Como foi dito no começo, o que eu preciso perdoar, o que eu preciso fazer, que o Senhor vai me ajudar, Ele vai me perdoar, Ele vai dar uma nova chance, Ele vai, como na parábola lá da figueira, Ele vai estercar, Ele vai cuidar, Ele vai ali expor minhas raízes. Aí eu vou começar a ser curado para dar esses frutos. Eu vou ter um altar restaurado para descer o fogo do Senhor na minha vida. E esse fogo vai me fazer permanecer. Crie hábitos. Muitas vezes a gente fica lutando contra o pecado. Já viu aquilo? Eu não quero nunca mais fazer. Já teve esse pensamento ou falou isso? Eu nunca mais na minha vida pratico isso. Dá um mês eu pratiquei de novo. Aí eu nunca mais, eu choro e realmente eu estou arrependido. Eu não estou sendo profano, eu estou arrependido, eu nunca mais, Deus. Dá 2 meses eu voltei, eu falo: meu Deus, eu não tenho força. Aí eu uso aquelas desculpas. Não, mas a carne é fraca, o pecado está em nós, entrou lá a culpa de Adão, sabe a desculpa? Sempre a culpa é do Adão e da Eva. E eu começo, mas quando eu não tenho a prática, porque a prática de ter altar, ele tira a impureza das nossas vidas. Ele foi para Sodoma e Gomorra, ofereceu as filhas dele. O Senhor é tão misericordioso que não deixou. Mas da onde Ló vai, depois de Sodoma e Gomorra ser destruído? Vai para um lugar isolado. Aí ele tomava uma todo dia. E as próprias filhas tinham relações com ele, porque uma vida sem altar é uma vida em pecado. Por mais que, eu tenho princípios boas, mas os meus princípios não vai ser consolidado sem o altar do Senhor. Abraão, por que ele não estava se envolvendo com impureza? Porque ele estava no altar do Senhor. Muitas vezes a gente quer lutar contra o pecado pelas nossas forças. Eu nunca mais faço, Senhor. Eu nunca mais cometo isso, Senhor. Eu nunca mais. Mas sem o altar não dá. Quer ser livre daquele pecado? Vai ao altar do Senhor e fique lá. Ô Senhor, manda fogo aqui nesse altar. Senhor, manda esse fogo, eu não quero ser incompleto. E esse fogo vai purificar, porque o fogo purifica o ouro. É o fogo que purifica, não sou eu que me purifico. É o fogo que vai purificar esse coração. Crie essa prática, crie esse altar no seu lar, no seu quarto. E aí todo dia lá se clama ao Senhor, você põe bastante lenha, que o Senhor derrama esse fogo. E esse fogo é tão poderoso que ele começa a incendiar quem está perto de você. Porque enquanto Ló esteve perto de Abraão, funcionou. Ele enriqueceu, ele teve bênção. Tudo foi bem para Ló. Quando ele saiu de perto de Abraão, você vê que teve problemas, que se corrompeu. Enquanto esteve perto daquele fogo, ele foi influenciado. A maior maneira de eu influenciar o meu lar, o lugar que eu convivo, as pessoas que estão ao meu redor, é eu colocando fogo no meu altar. E esse fogo vai espalhando, esse fogo vai tocando. É maravilhoso isso. Às vezes a gente quer mudar as pessoas na força bruta, e eu entendo isso. Eu também tenho essa vontade de mudar as pessoas. Eu tenho essa vontade de pegar e resolver. Mas não adianta, porque eu posso muitas vezes brigar e não adianta. Mas a vida diante de um altar, cheio do fogo de Deus, ali firmado, purificado por esse fogo, influencia e transforma. E a gente vai ter esse ambiente transformado em nossa vida. Eu não sei que Egito a gente foi, mas nessa tarde, nesse início de noite, é momento da gente voltar do Egito e ir para o nosso altar. E se por acaso, eu nunca tive um altar, hoje é noite da gente criar o nosso primeiro altar em Betel.
E é maravilhoso que ele volta para Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Ele não mora mais no Egito. Ele mora onde? Na casa de Deus. Hoje nós estamos aqui na casa do Senhor. Que a gente volte ao altar e fale: Senhor, derrame fogo diante de mim, Senhor, na minha vida, Senhor. A minha vida seja um altar ao Senhor. Que não seja mais um lugar de impureza do Egito. Porque eu não quero mais as riquezas do Egito. Se o Senhor quiser me abençoar, o Senhor me abençoa. Mas o que eu quero, a minha meta, o meu princípio é: eu quero estar nos altares do Senhor. Para encerrar, o salmista ele dizia: o pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e eu procuro os teus altares. Ele fala: como todo mundo está procurando um monte de coisa, eu quero os teus altares, Senhor, eu quero estar lá. É o melhor lugar que nós podemos estar, é no altar do Senhor. Que Deus te abençoe, igreja.